Olá amigos do Alta Velocidade, vamos começando o segundo programa da semana. Se você perdeu o primeiro sobre o WRC no México, não deixe de procurar no nosso canal. Vocês vão saber tudo sobre a vitória de Jari Matti Latvala. E agora estamos aqui novamente para falar sobre o AMA Supercross que correu em Daytona no último final de semana e não deu raio andante, já posso adiantar para vocês. Mas vamos lá, vamos falar detalhes, tintim por tintim, tudo o que aconteceu nessa nona rodada. Roda! E como sempre fazemos, vamos contar a história do AMA Supercross, passando classificatória por classificatória. Na Hat 1, que é a primeira das classificatórias onde os 4 primeiros colocados garantem vaga para a grande corrida, o roll shot foi o Christopher Pourcel, piloto da Husqvarna, mas ainda na primeira volta ele foi superado pelo Marvin Musquin da KTM e caiu para segundo. Também na primeira volta, o James Stewart, piloto da Suzuki, aquele que aprontou semana passada, nós comentamos disso aqui no programa na etapa de Atlanta, ele caiu. Aqui se faz, aqui se paga, e pagou muito bem aí por ter atrapalhado o Musquin lá em Atlanta. Na briga pela quarta colocação, né, a última onde se classifica, já que o quinto ainda não se classifica, o Ken Roczen, piloto da Suzuki, superou o Vince Friese, piloto da Honda, na segunda volta, ficou com a posição. E o Roczen tentou também passar o David Millsaps, piloto da KTM, que estava em terceiro, mas não conseguiu, e terminaram nessas posições. Então os classificados foram nessa ordem: Marvin Musquin, da KTM, em primeiro, Christopher Pourcel, da Husqvarna, em segundo, David Millsaps, da KTM, o terceiro, e Ken Roczen, da Suzuki, o quarto colocado. Já na Hat 2, o roll shot ficou com o Eli Tomac, piloto da Kawasaki, e atrás dele uma surpresa, uma certa surpresa, o Joshua Grant, piloto da Suzuki. Não é um piloto que a gente está acostumado a ver ele na frente. E em terceiro, Ryan Dungey, bicampeão, líder do campeonato, 5 vitórias na temporada, só isso. Como era esperado, o Dungey consegue passar o Grant na segunda volta, assume a segunda posição. O Trey Canard, piloto da Honda, também vai para cima do Joshua Grant, ultrapassa o piloto da Suzuki, sobe para terceiro, mas aí não teve mais ultrapassagem. O Grant consegue a classificação para a grande corrida, um grande feito aí para o piloto da Suzuki. Então os 4 classificados na ordem foram Eli Tomac da Kawasaki, Ryan Dungey da KTM, Trey Canard da Honda e o Joshua Grant, piloto da Suzuki. E os pilotos que não conseguiram vaga nem na Hat 1, nem na Hat 2, foram reunidos novamente, divididos em 2 grupos, Semi 1 e Semi 2, só que dessa vez os 5 melhores colocados conseguiriam vaga, né, classificação para a corrida principal. Na Semi 1, o roll shot ficou com o Jason Anderson, piloto da Husqvarna, ele que havia vencido a primeira etapa do ano em Anaheim, largou muito bem aí na Semi 1, e atrás dele uma briga muito interessante pela segunda colocação. Cole Seely, piloto da Honda, pressionava o Justin Brighton, piloto da KTM, até que o Seely perdeu a moto, quase caiu, mas conseguiu manter o equilíbrio, perdeu o contato com o Brighton, a briga pela segunda colocação acabou, mas o Cole Seely conseguiu pelo menos terminar em terceiro. Então, como ficou aí os classificados? Em primeiro, Jason Anderson, piloto da Husqvarna. Em segundo, Justin Brighton, piloto da KTM. Em terceiro, Cole Seely, piloto da Honda. Em quarto, Mike Alessi, piloto da Honda. E a última vaga ficou com Aston Peak, piloto da Yamaha. Na semifinal 2, o roll shot ficou com Justin Bogle, piloto da Honda. E no giro seguinte, o Bogle acabou caindo. E o Vince Friese, também da Honda, que estava logo atrás, teve que jogar a moto para fora da pista para desviar do rival e companheiro de equipe, né, da Honda ali na frente dele. Teve que jogar para fora da pista para desviar, e dessa forma os dois foram superados pelo Philippe Nicoletti, piloto da Yamaha, que assumiu a liderança da corrida. No finalzinho da Semi 2, a briga lá atrás pela quinta colocação, na última vaga que garantia a transferência para a grande corrida, o Chad Reed, piloto da Yamaha, pressionava o Vince Friese da Honda, mas não conseguia a ultrapassagem. Então os classificados foram, nessa ordem: em primeiro, Philippe Nicoletti, piloto da Yamaha. Em segundo, o Blake Baggett, piloto da Suzuki. Em terceiro, o Justin Bogle, piloto da Honda. Em quarto, o Jacob Waymer, piloto da Suzuki. E na quinta e última colocação, Vince Friese, piloto da Honda. E os 22 pilotos que não conseguiram classificação nem na Hat 1, nem na Hat 2, nem na Semi 1, nem na Semi 2, sobraram eles a repescagem, a Last Chance Qualify, que apenas 4 pilotos conseguiriam, né? Eram as últimas 4 vagas
para a corrida principal. E o roll shot ficou nas mãos do Kyle Cunningham, piloto da Suzuki. Atrás dele vinha o Nicolas Schmidt, também da Suzuki. Só que o Chad Reed, na segunda volta, piloto da Yamaha, consegue passar pelo Schmidt, fica com a segunda colocação. O Thomas San, também na Yamaha, também passa o Nicolas Schmidt da Suzuki no meio da prova pela terceira colocação. Mas aí não teve mais mudança e os quatro garantiram aí as últimas 4 vagas. Então, confirmando, Kyle Cunningham, piloto da Suzuki, seguido do Chad Reed da Yamaha, o Thomas San da Yamaha e o Nicolas Schmidt da Suzuki. A corrida principal ficou devendo um pouco em emoção, tem que confessar isso. Se Atlanta foi sensacional, Daytona não foi tanto assim. No começo, o Ryan Dungey fez o roll shot, aí já todo mundo já esperava, né? Depois de 5 vitórias dele, do piloto da KTM na temporada, se esperava que ele ia se mandar novamente. Era mais uma vitória certa, mas não foi o que aconteceu. Ainda na primeira volta, ele foi superado pelo Eli Tomac, piloto da Kawasaki, que estava com a moto em cima, com a tração excepcional. Passou o Dungey e o Tomac foi embora. O Dungey até não deixou ele escapar, ficava ali 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos, 1 segundo e meio, mas não conseguia atacar realmente o Tomac. Comboiava, mas não conseguia, não tinha moto e força para ultrapassar. E foi assim, a corrida inteira, às 20 voltas, o Tomac meio que administrando a distância para o Ryan Dungey, e a vitória ficou, né? A primeira vitória do Tomac na temporada, piloto da Kawasaki, com o Dungey segundo. O Marvin Musquin, piloto da KTM, que brilhou lá em Atlanta, foi o terceiro, uma terceira colocação tranquila. Ele ficou bem atrás do Dungey, que era o segundo colocado, mas bem à frente do quarto colocado. Então aquela coisa ali, isolado, fazendo a corrida dele e de boa. A quarta colocação, essa sim teve alguma disputa. O Philippe Nicoletti, piloto da Yamaha, ocupava ela no comecinho. Ele foi esperado pelo Jason Anderson, piloto da Husqvarna, e depois o Nicoletti veio até cair, e caiu lá para as últimas posições. O Millsaps assumiu a quinta colocação, David Millsaps da KTM, mas foi outro no finalzinho que perdeu um pouco de ritmo também. Foi esperado tanto pelo Trey Canard da Honda, quanto pelo Ken Roczen da Suzuki. E foi esse o resultado final, sem muita batalha, sem muita briga. Primeira colocação, Eli Tomac da Kawasaki. Segundo, Ryan Dungey da KTM. Terceiro, Marvin Musquin da KTM. Quarto, Jason Anderson da Husqvarna. Quinto colocado, Trey Canard da Honda. Sexto colocado, Ken Roczen da Suzuki. Falando agora da classificação do campeonato, o Dungey segue muito tranquilo, né? Que apesar de não ter vencido, o segundo colocado aí, o primeiro a brigar com ele pelo título, terminou atrás dele, ou seja, ele ampliou ainda mais a vantagem no campeonato. Dessa forma, nós temos os seguintes números. Ryan Dungey continua na liderança com 213 pontos, contra 174 do Ken Roczen, 163 do Jason Anderson e 154 do Eli Tomac. E Daytona foi a 9ª etapa da temporada de 18, ou seja, chegamos à metade do campeonato. Vamos começar a segunda metade agora, neste final de semana, em Toronto, 10ª etapa do campeonato. Então já começamos aí a pegar a reta final, a decisão, e ficar bem de olho nos números, porque vai se afunilando cada vez mais a briga por esse campeonato. E é isso, chegamos ao fim de mais uma edição falando do AMA Supercross, esse campeonato que a gente está seguindo aí, etapa por etapa aqui no Alta Velocidade. Gostou? Dê o seu joinha aqui pra gente, ajude a gente aí, é sempre legal ter o joinha de vocês. Assine o nosso canal para receber notificações, foi o segundo vídeo, hein, dessa semana. A ideia é ter cada vez mais vídeos, então assine aí que você vai receber mais notificações sobre o Alta Velocidade. E se puder, compartilhe também na sua rede social. Um abraço para todo mundo, bom final de semana e até semana que vem.